Então o que rola? Pedro e Luiz ficam sozinhos, o Pedro fala pro Luiz, porra, a gente está competindo pela mesma mulher, e ele fala, não, nós não estamos competindo. Porque o Luiz, ele esconde o jogo. Ele fala, não, eu sou só amigo de Clara, eu não estou competindo por ela. Se você está competindo, você está competindo sozinho. O Pedro não acredita nem podendo, né? O cara é safo, né? Podemos falar o que quiser dele, mas o cara é safo. Então ele fala, ele não acredita. E Luiz tenta desqualificar Pedro, falando que Pedro não ama Clara de verdade. Ao mesmo tempo, Pedro zoa Luiz pra caramba, falando tipo assim, poxa, você faz parte da classe daqueles homens sonhadores, dos quais fazem o Pedro rir muito. E eles ficam nessa provocação dos dois, mas ao mesmo tempo eles conversam sobre Clara, Pedro mostra todas as suas intenções, Luiz duvida, mas ele também não, vamos dizer assim, joga o jogo, né? Vamos fazer. É um embate entre os dois mundos ali. Eu acho que nesse momento Machado de Assis é muito genial, que ele sutilmente iguala os dois. Então você percebe ali que Pedro, na sua forma mais rude, mais direta, ele quer, olha, eu quero a Clara, eu vou brigar por ela. E isso pode parecer jocoso, mas ao mesmo tempo o Luiz, quando ele esconde as intenções, não, eu não quero, sou só amigo de Clara, ele fica tão jocoso quanto. Então ali o Machado de Assis, ele mostra que os dois são iguais, só que com estratégias diferentes. Nesse clima, né, Clara volta a conversa entre os... O que aquela galera tá fazendo ali? Tirando fotocas, né? Aqui é um lugarzinho, uma ruazinha. Agora entendi. Isso aqui é a Alameda Santos, se não me engano. Onde os carrinhos passam aqui, a gente pode olhar. Poxa, parquezinho rochedo aqui no meio da zona da Paulista, né, velho? Bem interessante. Então, Clara volta e o clima começa a piorar. O embate com Clara e Luiz se torna mais forte e fica parecendo que Clara realmente prefere Pedro a Luiz. O que eu volto a achar que não é verdade. Eu acho que ela se importa mais com o Luiz e ela quer extrair do Luiz aquilo que ela deseja, né? Que é um cara mais objetivo, um cara mais enérgico. E o Luiz, ele fica toda naquela pasmaceira intelectual. Por isso que ela cobra muito dele, mas fica parecendo ali entre os três que ela está provocando o Luiz em detrimento ao Pedro e dando mais preferência para o Pedro. Depois de um longo papo, Luiz vai meio que perdendo a luz, assim, né? E chega um momento que ele se retira, prometendo voltar para a hora do jantar. Pedro, de novo, fica sozinho ali com Clara, né? E novamente ele não perde um segundo. Inclusive ele pede a mão de Clara em casamento. Clara hesita, joga alguns argumentos ali, mas no final ela aceita o casamento, ela aceita casar com Luiz. Com Luiz não, desculpa, com Pedro. Então quer dizer, o Forgazão de Petrópolis teve mais uma conquista. E aí a galera pode falar, porra, de novo, a mulher escolheu o cara mais idiota, mas vamos caminhar. Luiz retorna para o jantar. E quando ele retorna, Clara rapidamente já joga a bomba no peito dele. Tipo assim, vou casar com Pedro e vamos casar logo. Ela inclusive fala, a decisão parece ser uma decisão meio rápida, meio maluca, mas foi uma decisão bem tomada. Pedro fica felizão e Luiz fica meio atordoado, mas ele mantém ali a educação, a elegância. Ele deseja felicidades ao casal, fala baixinho para Pedro ali, pô, você foi o vencedor. E tem uma coisa que é legal, né? É interessante como os homens nos livros, né, nas histórias de Machado de Assis, principalmente os homens que que se fodem por amor, e na literatura de Machado de Assis quase sempre vai ter isso. Esses homens, eles sofrem uma grande decepção amorosa, mas sempre são homens honrados. Sempre são homens que quando eles perdem, eles aceitam a derrota, engolem o choro ali, e aqui eles caminham de forma... Eita, quase que eu caio aqui, pisei acho que numa merda. Deixa eu ver aqui. Pisei na merda ali. Deixa eu colocar um negócio aqui pra parar de pisar. Senão eu vou jogar merda em tudo quanto é lugar que eu for agora pra frente. Então deixa eu dar uma
uma limpada na merda. Caralho, merda filha da puta. Merda é merda, né, galera? Vamos lá, depois da merda, continuemos. Então, os homens ali de Machado de Assis, das histórias de Machado de Assis, eles sempre são homens honrosos. E quando eles perdem, eles continuam, ok, segura a onda e vai e continua a vida, mesmo que aquele trauma siga eles para a vida inteira. Então não é aquele tipo de homem que dá espetáculo, que fica triste, não. É um homem que fica mais de boa. Porra, aqui, galera, é porque eu vim votar aqui na última eleição, votar não, só justificar, porque eu não voto aqui em São Paulo. Aqui é o famoso colégio, se não me engano, Dante de Alighieri. É um dos colégios mais caros de São Paulo. Daqui que saiu, se não me engano, uma banda de rock chamada Titãs. Os moleques estudavam aí quando mandaram aquela merda. Mas é isso. Bonito o colégio, né? Colégio de gente rica. Então, isso é uma forma bem interessante, né? Todo homem no Machado de Assis ele tem um cavalheirismo muito grande, mesmo na derrota. Mas beleza. Clara convida Luiz para ser testemunha do casamento, mas Luiz recusa, né? E ele fala assim: nessa data estarei ausente, vou viajar à terra dos mouros. Ele vai buscar na cultura moura aquilo que não encontrou no Brasil, né? Beleza, poesia, espiritualidade. Aqui Machado de Assis acena para algo que hoje na cultura ocidental a gente esqueceu muito, como a cultura árabe sempre foi profundamente poética. E os mouros são os árabes, tá, galera? Porque na época aquilo ali era chamado de mouros, né? Os mouros ali da parte de Marrocos, do Egito, tudo quanto era árabe, para os europeus eram mouros. Então, por isso que dentro dos livros de Machado de Assis você sempre vai esbarrar com alguma citação de mouros, da educação moura. Eu acredito que era algo que fazia parte da cultura de Machado, assim, entender tudo isso, né? Agora imagine o Machado de Assis com um conhecimento para uma literatura árabe, ia ser bem interessante, né? Mas o que Luiz vai procurar? Ele vai procurar essa poesia. Então ele vai viajar, ele vai a Meca, né, acho que Meca na Arábia Saudita, né? Ele vai fazer a peregrinação a Meca, que todo muçulmano tem que fazer. Ele vai para o Egito, ele vai dormir perto das pirâmides. Então ele vai fazer um monte de coisa ali que ele deseja, dado que o amor que ele queria não vai se consumar. Depois disso, se passam 5 anos. 5 anos depois, corta o craquete, Pedro e Clara estão casados e infelizes. Ali eles discutem muito, né? Eles se evitam, se acusam. Ele, por exemplo, reclama que só foi feliz na lua de mel, depois ele não teve mais felicidade. Já a Clara reclama que ele trata ela como se ela fosse um bem de luxo. E aí que ele casou com ela porque ele era um capricho dele, como se ele estivesse comprando alguma coisa. E nesse momento, Machado de Assis começa o que permeia muito os seus livros, a crítica social, principalmente às pessoas de elite, às classes de elite do Rio de Janeiro, do Brasil na época, né? A crítica de Machado à hipocrisia social aqui ela fica muito escancarada. Pedro é deputado, precisa manter as aparências. Clara afoga o seu tédio em festas. O casamento é basicamente uma encenação. Nem filhos depois disso eles tiveram. Continuou só com a Clarinha, né? Pedro é um retrato do medalhão. O que é um medalhão? É um tipo humano que Machado descreveu de forma muito brilhante, né? É um sujeito que não fez nada de relevante na vida, mas encontra na política um palco para parecer importante. Um sujeito sem virtude, sem cultura, sem nobreza, mas com ambição de sobra. Então isso é o medalhão. E aí, depois, o medalhão tem como é que fala? Tem um conto do medalhão que vale a pena ler, porque o medalhão é uma coisa que hoje no Brasil ainda é muito forte, né? Depois dessa discussão, o Pedro sai, ele vai para a Câmara, né, Câmara dos Vereadores, se não me engano, não sei se chamava vereadores ou deputados,
na época, prometendo a Clara que no dia seguinte ele vai buscar a Clarinha. Clarinha é a filha dela, que mora no internato, não sei se é internato, no lugar de freira, ela mora no internato, ela não mora com eles, mas ela já está na idade de ser apresentada à sociedade. Dado isso, ela precisa voltar a morar com os pais para ser apresentada à sociedade. Isso significa que ela está na idade de casar. Então o Pedro se compromete, ele fala, estou muito atrasado com isso mesmo, vou buscá-la. E aí, quando o Pedro sai, ele encontra com o Luiz. Luiz tinha acabado de chegar, ele tinha chegado no Brasil, e ele estava indo ver justamente os dois casais, os dois amigos ali. Então na porta da casa de Pedro e Clara, Luiz chega. E aí ele começa a conversar, uma conversa bem legal com Pedro. Então os dois se mostram bem amigáveis. Luiz fica muito feliz em ver ele fica muito feliz em ver Pedro e pergunta como vai a senhora Clara, né? Como vai a esposa dele, se está tudo bem no casamento. E aí Pedro diz que o casamento foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Mas nós sabemos aqui que isso é mentira, né? Minutos antes ele estava basicamente em guerra com Clara. Vamos olhar de novo a rua aqui, que essa rua ficou bonita, rapaz. Olha. Mas aqui, mais uma vez, Machado de Assis mostra essa hipocrisia das aparências, né? Ali Machado tenta mostrar como esse mundo das aparências de uma sociedade inculta e pouco nobre acontece. Como os acidentes, né, da relação são ignorados em busca de uma aparência de perfeição ou um benefício social. É isso que Machado de Assis quer mostrar ali. No papo, Pedro fala que agora está na política, lugar ideal para o medalhão, né? E tenta puxar Luiz para essa política. Essa que é a ideia ali no papo. E Luiz responde com uma das falas mais interessantes que eu já ouvi falar sobre política. Ele fala o seguinte: porque a política é uma vocação, e quando não é vocação, é uma especulação. Porra, tem uma estatuazinha bonita aqui, vamos fragar de quem que é. São Paulo tem umas paradas bonitas, cara, só que a galera... Aretusa, Francisco Leopoldo da Silva. Bonita, antiga também. Vamos continuar e deixar a Aretusa quieta aqui. Ele recusa, né, esse teatro da política e da vaidade, do simulacro, pois ele não tem vocação, ele não foi chamado a isso. Imagine se grande parte dos nossos políticos tivessem esse ponto de vista, a gente se pouparia muito, a verdade é essa. Luiz, um dia antes, foi a um baile, e nesse baile ele viu Clarinha, que é a filha de Clara, e enteada do Pedro, né? Ele se apaixona por ela. Agora ela é uma jovem, uma moça, né? E Luiz já chega pedindo pedindo a mão dela em casamento pro Pedro. Então o Luiz também já tinha uma ideia ali. Ele tinha chegado antes, né, no Brasil. Um dia antes ele foi num baile ele viu ela e ele se informou de quem ela era. Sabendo disso, ele procurou o casal e aí achou o Pedro e pediu a mão dele em casamento. Pedro aceita, né, mas ele diz que precisa da aceitação da Clara mãe ali. Mas ele aconselha, ele fala, ó, seja firme e direto. O engraçado aqui é o seguinte, o mesmo Pedro, presta atenção nisso. Porra, será que tem saída aqui? Acho que tem ali. O mesmo Pedro que era o folgazão, né? Que era o cara... Eita, não tem saída aqui não, galera. Me fudi. É do outro lado. Vamos voltar. Então, o mesmo Pedro, né? Que era o cara grosso... Ali ele dá uma lição muito grande no Luiz, que ele começa a ensinar o Luiz. Então ele ensina ao intelectual como ele deve lidar com assuntos do amor. Talvez essa ação que o Pedro fala para o Luiz é uma ação que o Luiz devia ter tido há 5 anos atrás. Seja firme e direto. Você não trata essas questões do amor. O homem não pode tratar das questões do amor com muitas flores, que não ele se perde naquilo. E aí vem
de novo, Machado de Assis colocando essa coisa, né? Quem é o tolo? Porque nesse momento o sábio é o Pedro, ele que está realmente direcionando Luiz para o que ele quer. Luiz vai até Clara, né? Ele e volta, né? A toda aquela provocação, ele vai sem o Pedro. E eles voltam naquela provocação, naquela conversa que eles sempre tiveram ali. Mas dessa vez está um pouco mudado, porque o Luiz está um pouco mais maduro. Clara até tenta entrar dentro do que hoje chamamos de sororidade feminina, né? Lamentando que os homens tomaram tudo das mulheres e que sobraram apenas gestos delicados, almas caluniadas e incompreendidas. É o que ela fala que sobrou para as mulheres hoje em dia, né? Luiz responde de uma forma bem interessante, presta atenção nisso. Não defenda com tanto ardor seu sexo, minha senhora. É de uma alma generosa, não de um gênio observador. Esse texto, ele se assemelha um pouco, dentro da lição que ele quer passar, ele se assemelha a um texto que eu lembro em Senhor dos Anéis, Sociedade dos Anéis, o que Frodo deseja que Gollum tenha morrido. E Gandalf faz uma repreensão bem interessante. Ele fala o seguinte, muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então, não seja tão hábil para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os mais sábios não conseguem ver os dois lados. Aqui a gente percebe a genialidade de Machado de Assis evocando uma premissa que anos depois outro gênio, que era Tolkien, também usa. Então você vê aqui, quando a galera fala de Machado de Assis, que Machado de Assis era um grande escritor comparado aos grandes do mundo, isso aqui mostra, porque basicamente são pessoas que estão conversando a mesma língua, que estão tendo o mesmo argumento, mesmo que sejam de épocas completamente diferentes, e que provavelmente um não leu o outro. Machado de Assis por uma questão temporal e o Tolkien por uma questão que ele não sabia português. Ou provavelmente o livro Machado de Assis não era tão abundante na Inglaterra naquela época.